Você já se sentiu espiritualmente atacado, com uma angústia inexplicável que parece sugar sua paz interior, mesmo quando tenta rezar? Muitas vezes, essas sensações estranhas, pesadelos frequentes ou uma opressão sem motivo aparente são sinais de que presenças espirituais indesejadas estão se aproveitando de nossa vulnerabilidade. O que poucos católicos sabem é que existe um dia específico no calendário litúrgico onde essa proteção espiritual se torna ainda mais poderosa. O dia 11 de julho, dedicado a São Bento, o grande exorcista e patriarca dos monges do Ocidente. E hoje, você descobrirá um segredo espiritual impressionante, confirmado por relatos e experiências místicas do próprio Padre Pio, que pode transformar completamente sua realidade espiritual. Este ensinamento que compartilharei com você não é uma simples devoção, é uma arma espiritual poderosa que a Igreja sempre reconheceu, mas que poucos fiéis sabem usar adequadamente. Padre Pio, que enfrentava diariamente as investidas do maligno em sua própria vida, sempre recomendava a cruz de São Bento como sinal de proteção contra os ataques espirituais. Ele dizia que quem a usasse com fé viva e pronunciasse certas palavras de entrega a Deus, especialmente no dia de São Bento, veria graças extraordinárias se manifestarem em sua vida. Não estamos falando de superstição, mas de uma realidade espiritual que santos e místicos vivenciaram ao longo dos séculos. O dia 11 de julho é mais do que uma data comum no calendário. É uma janela espiritual que, se bem aproveitada, pode trazer frutos que duram a eternidade. São Bento, conhecido por uma vida de milagres e batalhas contra o inimigo invisível, venceu tentações, expulsou demônios e ensinou os monges a viverem em comunhão com Deus. A oração da medalha, que leva seu nome, é uma das mais fortes que existem, usada inclusive em rituais de exorcismo. Quando unimos nossa fé à intercessão deste grande santo, especialmente em seu dia, algo extraordinário acontece no mundo espiritual. Antes de revelar essas 3 palavras sagradas que podem mudar sua vida, preciso que você entenda algo muito importante sobre este ensinamento. Padre Pio adverte que ignorar o poder da oração e dos sacramentais é um erro que pode custar caro. Muitos têm a cruz de São Bento, mas não a usam com fé viva. Muitos carregam a medalha, mas não sabem ativá-la com oração. E segundo este santo estigmatizado, isso pode ser um erro fatal. Não basta ter o objeto, é preciso invocar com fervor o poder que ele representa. E existe um momento específico em que essa invocação se torna ainda mais poderosa. A origem da cruz de São Bento nos leva de volta ao século VI, quando este grande santo enfrentou tentações e ataques diabólicos em sua vida monástica. Durante uma dessas batalhas espirituais, São Bento ergueu uma cruz e pronunciou uma oração tão poderosa que o demônio fugiu instantaneamente, deixando atrás de si apenas o testemunho do poder de Deus manifestado através da fé. Esta experiência marcou profundamente a espiritualidade beneditina, e desde então a cruz tornou-se um símbolo de proteção contra o mal, carregando consigo uma força espiritual que atravessou séculos e tocou a vida de milhares de fiéis. O simbolismo da cruz de São Bento vai muito além de um simples objeto religioso. Ela representa a vitória de Cristo sobre as trevas, a autoridade da Igreja sobre os poderes malignos e a intercessão dos santos em nosso favor. Cada letra gravada na medalha tem um significado profundo. Crux sacra sit mihi lux, que a Santa Cruz seja minha luz. Non draco sit mihi dux, que o dragão não seja meu guia. E tantas outras invocações que formam um verdadeiro escudo espiritual. Padre Pio conhecia esse simbolismo profundamente e vivia essa realidade em sua experiência mística diária, enfrentando manifestações demoníacas que tentavam perturbar sua oração e seu ministério. Nossa capacidade de lutar contra o mal é como um músculo espiritual. Quanto mais exercitamos essa virtude através da oração e do uso correto dos sacramentais, mais fortes nos tornamos diante das tempestades da vida. Este santo estigmatizado nos ensinou que a cruz abençoada com fé e oração é uma barreira contra esses males, não por magia, mas porque ela canaliza a graça de Deus quando usada com fé verdadeira. É por isso que ele sempre recomendava que os fiéis não apenas carregassem a cruz, mas que rezassem com ela, especialmente em momentos de provação espiritual. A força desta proteção se intensifica quando compreendemos que não estamos sozinhos nesta batalha.
São Bento continua intercedendo por nós. Padre Pio continua guiando aqueles que buscam sua orientação espiritual. E Cristo continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Quando unimos nossa fé à fé desses santos, quando pronunciamos com sinceridade as orações que eles nos ensinaram, participamos de uma corrente espiritual que atravessa o tempo e o espaço, conectando nossa alma à comunhão dos santos e ao poder infinito de Deus. Durante sua vida terrena, Padre Pio desenvolveu uma relação especial com a cruz de São Bento, não apenas como um objeto de devoção, mas como uma arma espiritual eficaz contra as investidas do maligno. Em seus escritos e testemunhos de pessoas próximas, descobrimos que ele recomendava 3 práticas essenciais com esta cruz. Primeiro, carregá-la sempre junto ao corpo como sinal de proteção. Segundo, rezar com ela especialmente em momentos de tentação ou angústia. E terceiro, usá-la para abençoar ambientes e pessoas que necessitavam de proteção espiritual. Essas práticas não eram ritualísticas vazias, mas expressões de uma fé viva que reconhece a realidade do combate espiritual e a necessidade de armas sobrenaturais. O primeiro pilar deste ensinamento é a presença consciente da cruz em nossa vida diária. Não se trata de um amuleto supersticioso, mas de um sinal sacramental que nos lembra constantemente de nossa identidade cristã e de nossa dependência de Deus. Quando carregamos a cruz de São Bento com fé, estamos declarando ao mundo visível e invisível que pertencemos a Cristo, que confiamos na intercessão dos santos e que rejeitamos qualquer forma de mal que tente se aproximar de nós. Esta presença deve ser acompanhada de uma oração sincera, pedindo a São Bento que nos proteja de todos os perigos da alma e do corpo. O segundo pilar é a oração específica com a cruz nos momentos de maior necessidade espiritual. Padre Pio ensinou que quando sentimos a presença do mal, quando enfrentamos tentações persistentes ou quando nossa família passa por momentos difíceis, devemos segurar a cruz de São Bento e pronunciar com fé as palavras sagradas que conectam nossa alma ao poder de Deus. Esta não é uma prática mágica, mas um ato de fé que reconhece a soberania divina e invoca a proteção celestial. É importante fazer isso com o coração limpo, preferencialmente após a confissão e em estado de graça. O terceiro pilar é a abençoar com a cruz os ambientes e pessoas que amamos. Assim como São Bento abençoava os lugares por onde passava, transformando-os em verdadeiros santuários, nós também podemos usar a cruz para consagrar nossos lares, nossos locais de trabalho e nossos entes queridos à proteção divina. Padre Pio fazia isso regularmente, especialmente com aqueles que vinham buscar sua orientação espiritual. Se você sente que sua casa precisa de proteção, se percebe energias negativas em seu ambiente ou se deseja abençoar alguém que está passando por dificuldades, use a cruz de São Bento com fé e amor, pedindo que Deus manifeste seu poder protetor. Se você acredita que esse ensinamento pode transformar sua vida da mesma forma que transformou a de tantos devotos ao longo dos séculos, escreva nos comentários: "Estou pronto para receber essa bênção." E se inscreva no canal para receber mais ensinamentos espirituais que podem fortalecer sua fé e proteger sua família. Agora chegamos ao coração desta revelação espiritual, as 3 palavras sagradas que Padre Pio indicava como chave espiritual para abrir o coração de Deus e fechar as portas ao inimigo. Essas palavras não são uma fórmula mágica, mas um ato de fé profundo, um grito da alma que reconhece a soberania de Deus, a intercessão dos santos e a vitória de Cristo sobre o mal. Elas são retiradas de uma tradição monástica antiga que este santo estigmatizado conhecia e vivia intensamente em sua experiência mística. Quando pronunciadas com o coração aberto, segurando a cruz de São Bento no dia 11 de julho, podem abrir caminhos espirituais profundos, curar feridas da alma e atrair luz para as trevas da vida. As 3 palavras são Jesus, Maria, José. Pode parecer simples, mas a profundidade espiritual desta invocação é extraordinária. Jesus representa a divindade que se fez homem para nos salvar. Maria simboliza a maternidade divina, que intercede constantemente por nós. E José representa a proteção paterna que guarda e defende a família cristã. Quando pronunciamos esses 3 nomes santos com fé, estamos invocando a Sagrada Família completa, criando um escudo espiritual que nenhuma força maligna pode atravessar. Padre Pio sabia que na simplicidade desta oração residia um poder imenso, capaz de transformar situações impossíveis e trazer paz onde havia perturbação.
A forma correta de pronunciar essas palavras é fundamental para sua eficácia espiritual. Deve-se segurar a cruz de São Bento com a mão direita, voltando-se para o Oriente se possível, e pronunciar cada nome com profunda reverência e amor. Jesus, pausa para adoração. Maria, pausa para veneração. José, pausa para confiança. Esta sequência deve ser repetida 3 vezes em honra à Santíssima Trindade, e a cada repetição deve-se fazer o sinal da cruz com a medalha. É importante fazer isso em estado de graça, com o coração limpo e com verdadeira fé na intercessão destes santos protetores. O momento ideal para esta prática é durante o dia 11 de julho, preferencialmente às 15 horas, hora da misericórdia, quando Cristo entregou o seu Espírito ao Pai. Mas também pode ser feita em qualquer momento de necessidade espiritual, especialmente quando sentimos a presença do mal ou quando nossa família enfrenta dificuldades. Padre Pio recomendava que esta oração fosse acompanhada de jejum, silêncio e espírito de penitência, pois essas disposições interiores amplificam o poder da oração e abrem mais profundamente nosso coração à ação da graça divina. O poder dessas 3 palavras sagradas se manifesta de maneiras extraordinárias na vida daqueles que as pronunciam com fé verdadeira. Ao longo dos anos, inúmeros devotos de Padre Pio relataram experiências transformadoras após aplicar este ensinamento em suas vidas. Famílias que estavam à beira da separação encontraram a reconciliação. Pessoas atormentadas por pesadelos e presenças espirituais malignas experimentaram paz profunda. Doentes desenganados pela medicina encontraram cura inexplicável. E muitos outros testemunhos que confirmam a eficácia desta prática, quando realizada com fé sincera e coração purificado. Teresa, uma devota de 58 anos, conta que após anos lutando contra uma depressão profunda que nenhum tratamento conseguia curar, decidiu aplicar este ensinamento no dia 11 de julho. Ela segurou sua cruz de São Bento, pronunciou as 3 palavras sagradas conforme orientou este santo estigmatizado e imediatamente sentiu uma paz inexplicável invadir seu coração. Nas semanas seguintes, a depressão foi gradualmente se dissipando e hoje ela vive uma vida plena de alegria e esperança. Não foi magia, mas a manifestação da graça de Deus através da intercessão da Sagrada Família e de São Bento. Carlos, um empresário que estava enfrentando graves problemas financeiros e familiares, testemunha que após aplicar este ensinamento, sua situação começou a se transformar de maneira surpreendente. Oportunidades inesperadas surgiram em seus negócios, os conflitos familiares se resolveram pacificamente. E uma sensação de proteção divina passou a acompanhar sua casa. Ele relata que a diferença não estava apenas nos resultados externos, mas principalmente na paz interior que passou a experimentar, sabendo que estava sob a proteção da Sagrada Família e de São Bento. Maria das Dores, uma mãe de família que vinha enfrentando manifestações espirituais estranhas em sua casa, encontrou libertação completa após pronunciar essas 3 palavras sagradas. Objetos que se moviam sozinhos, ruídos inexplicáveis durante a madrugada e uma sensação constante de presença maligna desapareceram completamente após ela consagrar sua casa usando a cruz de São Bento e invocando os nomes de Jesus, Maria e José. Ela continua fazendo esta prática regularmente e sua família vive em paz e harmonia, protegida por esse escudo espiritual invisível, mas real. A preparação espiritual adequada é fundamental para que essa prática alcance sua máxima eficácia. Padre Pio sempre enfatizava que Deus não se deixa vencer em generosidade, mas ele também respeita nossa liberdade e responde de acordo com a sinceridade de nossa fé. Por isso, antes de pronunciar as 3 palavras sagradas, é essencial preparar o coração através da confissão sacramental, da oração contemplativa e do jejum, criando um ambiente interior propício para receber as graças divinas. Esta preparação não é um ritual vazio, mas uma disposição genuína da alma que reconhece sua dependência de Deus e sua necessidade de purificação. O jejum recomendado não precisa ser extremo, mas deve ser sincero e oferecido com amor. Pode ser um jejum de pão e água, ou a abstenção de algo que gostamos, como doces, televisão ou redes sociais. O importante é que seja um sacrifício real, oferecido a Deus como sinal de nossa seriedade em buscar sua proteção e bênção. Padre Pio dizia que o jejum amolece o coração
e torna a oração mais eficaz, pois nos ajuda a vencer o apego às coisas materiais e a nos concentrar nas realidades espirituais. É recomendável iniciar este jejum na véspera do dia 11 de julho, mantendo-o até o momento da oração. A oração contemplativa deve acompanhar toda a preparação, criando um clima de recolhimento e intimidade com Deus. Reserve momentos para a adoração ao Santíssimo Sacramento, se possível, ou pelo menos para uma oração silenciosa diante de um crucifixo ou imagem da Sagrada Família. Durante esses momentos, peça a intercessão de São Bento e de Padre Pio, pedindo que eles preparem seu coração para receber as graças que Deus quer conceder. Esta oração não deve ser ansiosa ou desesperada, mas confiante e serena, como a oração de uma criança que sabe que está sendo ouvida por um pai amoroso. A confissão sacramental é o elemento mais importante desta preparação, pois limpa a alma de todo pecado e a torna receptiva à ação da graça divina. Padre Pio sempre dizia que uma alma em estado de graça é como um cristal limpo que reflete perfeitamente a luz de Deus. Quando nos aproximamos desta prática com o coração purificado pelo sacramento da reconciliação, estamos criando as condições ideais para que Deus manifeste seu poder protetor em nossa vida. Não deixe para a última hora, procure se confessar alguns dias antes do dia 11 de julho, mantendo-se em estado de graça através da oração e da vigilância espiritual. O ambiente onde realizamos esta prática espiritual também influencia significativamente sua eficácia. Padre Pio sempre recomendava que a oração fosse feita em um local tranquilo, preferencialmente diante de uma imagem da Sagrada Família ou de um crucifixo, criando um verdadeiro santuário doméstico onde o sagrado possa se manifestar. Este espaço deve ser limpo, organizado e dedicado exclusivamente à oração durante o momento da prática. Acenda uma vela branca como símbolo da luz de Cristo. Coloque flores frescas se possível e remova qualquer distração que possa interferir na concentração espiritual. A postura corporal durante a oração também tem sua importância na tradição espiritual católica. Padre Pio recomendava que ficássemos de joelhos, quando possível, como sinal de humildade e adoração diante de Deus. As mãos devem estar unidas em oração, exceto quando seguramos a cruz de São Bento para pronunciar as palavras sagradas. Os olhos podem estar fechados para favorecer o recolhimento interior, mas também podem estar fixos em uma imagem sagrada para ajudar na concentração. O importante é manter uma postura respeitosa e reverente, lembrando que estamos na presença do Todo-Poderoso. A escolha do horário também é significativa nesta prática espiritual. O momento mais recomendado é às 15 horas, a hora da misericórdia, quando Cristo entregou seu Espírito ao Pai e quando a Igreja tradicionalmente recorda a paixão do Senhor. Se não for possível nesse horário, pode ser feita durante a madrugada, entre 3 e 6 horas, quando o silêncio favorece o recolhimento espiritual, ou ao entardecer, quando o dia se aproxima do fim e nossa alma naturalmente se volta para as realidades eternas. Evite horários de muito movimento ou barulho, pois a paz exterior favorece a paz interior necessária para esta prática. O silêncio é fundamental para que possamos ouvir a voz de Deus em nosso coração. Antes de iniciar a oração, passe alguns minutos em silêncio completo, aquietando os pensamentos e preparando a alma para o encontro com o sagrado. Durante a pronunciação das 3 palavras sagradas, mantenha um silêncio respeitoso entre cada nome, permitindo que a alma saboreie a doçura de cada invocação. Após terminar a prática, permaneça mais alguns minutos em silêncio, agradecendo a Deus pela oportunidade de orar e abrindo o coração para receber as graças que Ele quer conceder. A compreensão profunda do significado espiritual de cada uma das 3 palavras sagradas amplia imensamente o poder desta prática. Quando pronunciamos Jesus, não estamos apenas dizendo um nome, mas invocando a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo encarnado que se fez homem para nos salvar. Este nome sagrado carrega em si todo o poder redentor de Cristo, sua vitória sobre o pecado e a morte, e sua presença real em nossa vida através dos sacramentos. Padre Pio tinha uma devoção especial ao nome de Jesus, sabendo que não há outro nome debaixo do céu dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Maria, a segunda palavra sagrada, representa a maternidade divina que intercede constantemente por nós, junto ao seu Filho. Quando pronunciamos seu nome com fé, estamos nos colocando sob o manto protetor da Mãe de Deus,
que nunca abandona seus filhos na hora da provação. Padre Pio tinha uma relação íntima com Nossa Senhora, que aparecia a ele em momentos de dificuldade e o consolava com sua presença maternal. Ao invocar Maria, estamos pedindo que ela nos apresente a Jesus, assim como fez nas bodas de Caná, intercedendo por nossas necessidades e nos protegendo de todo o mal. José, o terceiro nome sagrado, simboliza a proteção paterna silenciosa, mas eficaz, que guarda e defende a família cristã. São José é o terror dos demônios, o guardião da Sagrada Família e o protetor especial de todos os que buscam sua intercessão. Quando pronunciamos seu nome, estamos nos colocando sob sua proteção poderosa, pedindo que ele afaste de nós todos os perigos espirituais e temporais. Padre Pio sempre recomendava a devoção a São José, especialmente para os pais de família e para aqueles que enfrentavam dificuldades espirituais. A sequência dessas 3 invocações cria um escudo espiritual completo. Jesus nos redime, Maria nos protege e José nos guarda. Esta tríade sagrada representa a família perfeita, o modelo de santidade que devemos imitar em nossa vida cotidiana. Quando pronunciamos esses 3 nomes com fé, estamos invocando não apenas a proteção individual de cada um, mas a proteção conjunta da Sagrada Família, criando um ambiente espiritual onde o mal não pode penetrar. É por isso que esta prática é tão eficaz contra as manifestações diabólicas e as perturbações espirituais. O momento chegou para você experimentar pessoalmente o poder transformador desta prática espiritual. Não espere um momento perfeito para começar. O momento de transformar sua vida através deste poderoso ensinamento de Padre Pio é agora, neste próximo dia, 11 de julho. Prepare-se espiritualmente através da confissão, do jejum e da oração. Adquira uma cruz ou medalha de São Bento se ainda não possui, e disponha seu coração para receber as graças que Deus quer derramar sobre sua vida. Lembre-se de que a fé move montanhas, e quando unimos nossa fé à fé dos santos, participamos de um poder que pode transformar qualquer situação. A prática deve ser realizada com amor e confiança, nunca com medo ou ansiedade. Deus é um Pai amoroso que deseja o bem de seus filhos, e quando buscamos sua proteção através dos meios que Ele mesmo nos ofereceu, podemos ter certeza de que seremos atendidos. Segure sua cruz de São Bento com carinho. Pronuncie as 3 palavras sagradas com reverência e confie que a Sagrada Família está ouvindo sua oração e respondendo com abundantes graças. Não se desespere se os resultados não aparecerem imediatamente. Deus age no tempo certo e da maneira mais conveniente para nossa salvação. Continue esta prática regularmente, não apenas no dia 11 de julho, mas sempre que sentir necessidade de proteção espiritual. Faça da cruz de São Bento sua companheira constante, carregando-a com fé e usando-a para abençoar sua família e seu lar. Ensine esta prática para seus filhos e netos, transmitindo-lhes este tesouro espiritual que pode protegê-los ao longo de toda a vida. Lembre-se de que os santos não morrem, mas continuam intercedendo por nós no céu. E quando invocamos sua proteção, eles respondem com amor e eficácia. Padre Pio continua vivo na eternidade, ouvindo nossas orações e intercedendo por todos aqueles que buscam sua orientação espiritual. São Bento continua sendo o terror dos demônios e o protetor dos fiéis. A Sagrada Família continua sendo nosso refúgio seguro em todas as tempestades da vida. Quando você pronunciar essas 3 palavras sagradas com fé, estará se unindo a uma corrente de oração que atravessa os séculos e conecta sua alma à comunhão dos santos. Não tenha medo de viver esta experiência espiritual. Deus está esperando para abençoar abundantemente todos aqueles que o buscam com